Eu quero falar para vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração essa semana. E eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre promessas. Eu também já preguei diversas vezes sobre promessas. Mas eu quero falar hoje sobre a promessa que Deus tem para quem é indesistível. Porque todos nós temos promessas. Amém? Você tem promessa para a sua vida. E às vezes parece até uma clichê, né? Você ouve falar assim: Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Você já está tão acostumado a ouvir isso, né? Você fala assim: isso é velho, eu já estou acostumado a ouvir, já estou cansado de saber que Deus tem promessa, né? Que Deus tem um plano, né? Eu sei que você sabe de tudo isso. Mas há promessas que são para pessoas indesistíveis. Você sabe o que significa indesistível? Significa a pessoa que não desiste. A pessoa que não desiste nunca. Sabe aquela pessoa chata, enjoada, que pega no seu pé, não é? Aquela pessoa que não desiste, às vezes até de te irritar. Ela já está acostumada a te irritar, né? Mas ela não desiste, ela não está nem aí se você trata ela mal, se você briga com ela, se você chama a atenção dela, e ela não desiste. Às vezes você briga com a pessoa e acha assim: agora essa pessoa nunca mais vai falar comigo. Mas ela não desiste de estar com você, ela não desiste de te amar. Porque tem pessoas que são assim, elas não sabem explicar, mas elas têm uma força interior tão grande que não deixa elas desistirem. Eu posso dizer, querido, de uma certa forma, que eu sou uma pessoa indesistível. Porque, querido, quantas vezes eu já tive vontade de desistir de ministério? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes eu já tive vontade de desistir de igreja. Vontade mesmo, não é deixar de ser crente, não. Porque eu acho que quando a gente se converte, a gente se converteu e acabou. Não tem esse negócio: eu me converti e volto para o mundo. Porque eu acho que quem volta para o mundo não se converteu de verdade. Mas aquela vontade de sentar no banco e só ouvir, não fazer mais nada. E quantas vezes eu já tive essa vontade? Quantas vezes eu tive vontade de ficar em casa? Vou ficar em casa, vou cuidar só da minha vida. Não quero cuidar mais de gente, não quero cuidar mais de pessoas, não quero ouvir mais problema de ninguém. E muitas vezes. Mas toda vez que eu falava assim: agora eu vou ficar quieta, eu vou parar, eu não conseguia. Lembra até da mensagem da pastora Branca: quando penso em desistir, parece ter um fogo dentro de mim, né? Que arde e que não deixa desistir. Toda vez que eu pensava em desistir, acontecia alguma coisa que Deus me trazia de volta, me encorajava. E isso é ser indesistível. Eu não sei, às vezes você é indesistível em tantas coisas na sua vida pessoal, sabe? Você é indesistível para prosperar. Trabalha igual um condenado para ganhar dinheiro. Para isso você é indesistível. Você acorda às 5 horas da manhã, deita às vezes 10 horas, 11 horas, deita cansado, mas no outro dia você está lá trabalhando de novo. 5 horas da manhã você está acordando, você está fazendo as mesmas coisas, porque você não tem um propósito, você tem um projeto de prosperar, de crescer, de enriquecer, e você não desiste nunca, por mais que o seu corpo canse. Sabe, por mais que você esteja lutando e trabalhando e se sentindo cansado, mas você não desiste, porque você tem um alvo, você tem um projeto, você quer prosperar, você quer crescer, não é? Tem pessoas que não desistem de conquistar outras pessoas, não é? Vai trabalhando até conseguir, e manda mensagem, compra flores. É aquele romance, sabe? Aquela paquera, aquele início de relacionamento. E às vezes a pessoa, né, tá até achando assim, se fazendo de difícil e tal. Mas aquele cara que é indesistível, ele insiste. Ele continua e não desiste enquanto não consegue. Querido, tem pessoas que são indesistíveis para tantas coisas dessa terra. Mas desiste tão fácil de Deus. Desiste tão fácil da obra de Deus, desiste tão fácil da igreja, desiste tão fácil de congregar. E aí vem um monte de desculpas.
é porque esse dia está chovendo. Não, outro dia tem sol demais. Não, eu trabalhei muito a semana toda. Domingo é meu único dia de descanso. Eu não posso vir porque eu tenho que ficar com a família. E é a família para isso, é filho para cá e tal. E arruma um monte de desculpa para não estar na casa do Senhor e para não fazer a obra de Deus. Mas segunda-feira de manhã está trabalhando. Segunda-feira de manhã está acordando cedo. Segunda-feira de manhã está se matando de novo. Por quê? Porque o projeto dele é ganhar dinheiro. Ele é indesistível para ganhar dinheiro. Mas quando é relacionado à obra de Deus, ele desiste fácil. Ah, pastora, mas é porque fulano não gosta de mim, fulano passa perto de mim, não me dá a paz do Senhor, fulano não gosta de mim, o pastor não me visita, a pastora não liga para mim. Tudo é motivo para você desistir. Mas das coisas pessoais, você é indesistível. Hebreus, no capítulo 10, eu estava lendo ontem com a minha filha Diele. Ontem, graças a Deus, Deus é tão bom com algumas coisas, sabe? Ontem a internet pifou, mas acabou a luz lá em casa, umas 3 vezes. E a internet pifou. E eu e a Diele ficamos assim, sem o que fazer. Eu falei, Diele, vamos ler Bíblia junto. Aí nós fomos ler Bíblia junto. Aí começamos a ler a Bíblia. E eu estava lendo esse texto aqui. E a mensagem, o tema da mensagem já estava na minha cabeça. E eu falei, Di, você é um exemplo. Porque, gente, a Diele, se fosse eu, em termos de saúde, eu sou fraca para a saúde. Se fosse eu, em termos de saúde, eu acho que eu já teria entregado os pontos. Mas a Diele, ela luta tanto, gente. Mas luta tanto para viver. Ela quer viver. Ela luta para andar, ela quer andar. Os médicos já falaram que para ela andar, ela teria que amputar as 2 pernas e colocar a prótese. E isso não sabe se ela vai conseguir se adaptar à prótese, se ela vai conseguir estar com o corpo ereto em cima da prótese, porque ela está deitada há muito tempo. Não sabe se ela vai conseguir, mas ela quer. E os médicos falaram assim, que tem medo de amputar as pernas dela por causa da anemia falciforme. E ela falou para mim, mãe, eu quero amputar as 2 pernas. E os médicos estão enrolando ela para amputar. Mas ela não desiste de jeito nenhum. O médico já falou assim, olha, vamos tentar amputar uma perna primeiro. Aí depois a gente vê como é que vai ser o quadro e amputa a outra perna. Mas isso, já tem 1 ano que estão enrolando ela. Mas ela não desiste. Eu quero, mãe, eu quero amputar minhas pernas. Eu falei, filha, e depois se não se adaptar com a prótese? Eu falei, mãe, eu vou pelo menos, não vou sentir dor. Porque ela sente muito dor nas pernas. Muita dor. Ela toma muito medicamento para ficar durante o dia sem dor. Ela falou, mãe, pelo menos eu não vou ter dor, porque a minha dor está nas pernas, do joelho daqui para baixo, então já é menos ruim. Gente, eu só de pensar nisso, no caso para mim, né? Eu pensando para ela amputar a perna, eu já fico aflita. Se fosse comigo, eu acho que eu ia ficar desesperada. Mas ela se adapta tanto à realidade, se adaptou tanto à realidade dela, que eu vejo na Diele um exemplo de pessoa indesistível. Você acha que se ela pudesse, ela não estaria aqui conosco? Sabe por que a Diele não vem no culto? Porque a gente não consegue nem sempre carregar ela. É difícil, eu não consigo pegar peso. Eu dou graças a Deus porque o Tony fez uma barra de ferro e colocou lá do lado da cama dela. Com essa barra de ferro ela pega e vira para eu colocar a comadre para ela fazer xixi, porque eu não estava conseguindo mais empurrar e segurar ela para colocar. Minha coluna dói demais da conta. Eu dou banho nela sozinha, eu cuido da Diele sozinha todos os dias, e eu chego ao ponto que eu falo assim, eu não estou aguentando mais, não de cuidar da minha filha, é o meu físico não está aguentando mais. E toda vez que eu converso com a Diele não tem uma palavra de desânimo. Gente, eu não estou falando isso porque eu estou pregando, não. Eu estou falando isso porque é uma verdade, é uma realidade.
Tá minhas filhas aqui que sabem disso. Eu tenho dificuldades com a Adiele, mas ela às vezes me levanta, sabia? Então, para mim, a Adiele, no tempo de hoje, é o maior exemplo de uma pessoa indesistível. E eu fico pensando, gente, as pessoas, ela arruma tanta desculpa para não vir na casa do Senhor. Tanta desculpa para não buscar a Deus. E o que mais ela queria era conseguir vir à casa do Senhor. O que mais ela queria é estar aqui neste lugar, sabe? Mas ela não desistiu. E assim que ela conseguir, você pode ter certeza, ela vai estar aqui em todos os cultos. Então eu estava lendo o texto com ela de Hebreus capítulo 10. Eu vou ler ali no telão, versículo 36 ao versículo 39. Fica melhor para eu ler? Coloque aí para mim o texto de Hebreus. Com efeito, tendes necessidade do quê? Tem necessidade de? Fala comigo, perseverança. Fale mais alto. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito o quê? Fale mais alto, a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. Fala com seu irmão, você precisa ser perseverante. Fala com quem está do seu lado, você precisa ser perseverante. Fala para o outro que está do seu lado, você precisa fazer a vontade de Deus. Continua o versículo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aqui está falando de Jesus, a vinda de Jesus. Todavia o meu justo viverá pela... Fale comigo, o justo viverá pela fé. E se retroceder, fala assim, eu não vou retroceder. Mas olha o que o texto diz. E se retroceder, nele não se compraz, não tem prazer a minha alma. Quem está dizendo isso? Quem diz isso? Deus, através do escritor do livro de Hebreus. Ele diz o seguinte, que aquele que retrocede, eu não tenho prazer nele. E o versículo continua. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Fala comigo, glória a Deus. Você entendeu isso, querido? Esse texto tem tudo a ver com perseverança. Tem tudo a ver com aquele que é indesistível. O escritor de Hebreus diz, vocês têm necessidade de perseverança. Estava falando para o povo que eles precisavam perseverar. Tinha que ser uma necessidade, querido. Sabe por que às vezes nós não perseveramos? Porque nós não colocamos esse objetivo como uma necessidade na nossa vida. Como, por exemplo, você está com um problema de saúde e o médico diz que você precisa fazer exercícios físicos. Você precisa perseverar em fazer exercícios físicos. Porque se você não fizer, você vai ter um problema cardíaco. Se você não fizer, você vai ter um problema ósseo. Se você não fizer, aí se você quer ficar vivo, se você quer viver um pouquinho mais tempo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para a academia um dia só, é isso? Vai adiantar você ir um dia só? Não, você vai ter que insistir, você vai ter que perseverar, você vai ter que fazer exercício todos os dias, você vai ter que ir para a academia toda semana, você vai ter que fazer isso até você ter o equilíbrio, né? Até você conseguir aí, de repente, baixar o seu colesterol, né? Ter a sua massa muscular reforçada, mas você vai ter que perseverar. Agora, se você desistir, o que vai acontecer? Seu colesterol vai continuar alto, né? A sua glicose vai continuar alta, os seus problemas de saúde vão continuar. Por quê? Porque o médico falou que você tem que fazer exercício físico, e você não tem que fazer um dia, você tem que fazer 2, 3, 4, você tem que perseverar nisso. Agora deixa eu falar uma coisa, querido, bem claro para você.
Se o médico falar isso para você, você faz. Porque você não quer morrer. Verdade ou não? Ninguém quer morrer, querido. Ninguém quer, eu quero ir para o céu, vou morrer, pode me levar, Jesus. Mentira. Hipocrisia. A gente quer ir para o céu, mas a gente não quer morrer. Essa é a verdade. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. A gente fala assim, Senhor, eu quero ir para o céu, né? Mas pode deixar um pouquinho mais para frente. Tenho meus filhos, meus netos. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto. Eu quero casar, eu quero construir uma família, né? Você tem seus sonhos, tem seus projetos. Então você vai fazer de tudo para perseverar naquilo que o médico falou, porque você quer viver. Querido, por que a gente não persevera no Evangelho? Você não quer viver do Evangelho? Por que a gente não persevera nas coisas de Deus? Por quê? Deixou de ter valor para você? Por que nós não perseveramos em ler Bíblia, em orar, em buscar a Deus? Porque esse alimento não te faz mais falta? Você não sente falta de Deus? Você não sente falta de buscar a Deus? Você não sente falta da presença de Deus? O que está vendo? Alguma coisa está errada. Agora, sabe uma das coisas que nos faz perseverar? Se chama promessa. Querido, promessa é uma esperança. Quando você tem uma promessa, você tem uma esperança. E quando você tem esperança, você luta por aquilo, porque você quer alcançar. Sabe por que muito crente não persevera mais? Porque perderam as promessas. Pastor, eu nem sei se eu tenho promessa mais. Eu nem sei o que é promessa para mim. Eu sei que Deus tem promessa para o povo da Bíblia. Muitas pessoas viveram as promessas. Eu vi muitos personagens bíblicos e muitas coisas se cumprindo na vida deles, mas para mim eu não sei. Eu não sei que tipo de promessa. Querido, todos nós temos promessas. Sabe por que você não sabe as promessas que Deus tem para você? Porque você perdeu intimidade com Ele. Só sabe das promessas aquele que lê o livro das promessas. Você não vai conhecer as promessas de Deus para você se você não ler Bíblia. As promessas de Deus estão na palavra de Deus. Existem promessas que são promessas que envolvem o povo todo. Envolve nações. Envolve grupos de pessoas. Mas há promessas que são pessoais. E Deus tem promessa pessoal para você. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Deus, eu sei. Fala mais alto: Deus, eu sei que o Senhor tem promessas específicas para a minha vida. Que Deus tinha promessas para o povo de Israel. Eram promessas de vencer batalhas. Eram promessas de conquistar territórios. Eram promessas de libertações, como houve do cativeiro babilônico, do cativeiro do Egito. Deus tinha essas promessas para a nação. Mas Deus tinha promessas específicas para algumas pessoas. A gente conhece, né, várias pessoas na Bíblia que tinham promessas específicas, como por exemplo Abraão, não é? Pastor, eu já estou cansado de ouvir que Deus tem promessa, tinha promessa na vida de Abraão. Sim, a palavra de Deus fala que nós somos, né? Somos crentes pela fé por causa de Abraão, porque Abraão creu. E isso, a palavra de Deus fala que isso foi imputado com justiça. E nós somos crentes através do pai Abraão. Porque tudo que Abraão viveu como promessa, muitas coisas estão se cumprindo no tempo de hoje. Muitas promessas que foram passadas ao povo de Israel, até hoje, a gente está recebendo respingo das promessas. Como por exemplo, Deus leva Abraão para fora da tenda e fala: Abraão,
está no capítulo 15 de Gênesis. Olha as estrelas dos céus. Conta aí, Abraão, as estrelas dos céus. Se você puder contar, assim será a sua descendência. Você não consegue contar, Abraão. São milhares, mas é assim que vai ser a sua descendência. E, queridos, nós fazemos parte dessa descendência. Nós somos essa multidão. Então a promessa que Deus fez a Abraão, até hoje nós vivemos ela. Mas tem uma promessa específica que Deus fez a Abraão, que foi o filho Isaque. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele tinha 75 anos. Sabe quanto tempo demorou para que essa promessa se cumprisse? 25 anos. 25 anos. Abraão ficou aguardando a promessa. E quando a promessa veio a se cumprir, ele era velho, ele não tinha condições humanas, né, para que dissesse assim: não, isso aconteceu porque eu sou homem, porque eu ainda sou viril, né, porque eu ainda tenho um relacionamento com a minha mulher. Querido, não devia ter relacionamento nenhum mais não. Deus fez o despertar naquele momento, né? Abraão olhou para Sara, viu algo diferente, meio mochiba, já porque ela estava já velhinha, né? Mas mesmo na velhice despertou alguma coisa lá, foi para a tendinha e pronto. Você já sabe o que aconteceu, né? Mas não acho que eles tinham essa prática não, porque os dentes já estavam caindo, estava tudo esquisito, não é? Essa prática acho que não tinha não. Mas quando chegou o tempo, Deus falou assim: é a hora, vamos confundir todo mundo aqui que acha que Sara não dá mais no couro, Abraão também não, e não tem mais jeito, né? Agora vamos confundir todo mundo, porque Isaque é filho da promessa e é filho do milagre. Então vamos lá, Abraão, agora é sua vez. E aí Abraão tem o filho com 100 anos. Se passaram 25 anos. Nós desistimos das promessas de Deus muito fácil. Passa-se um ano, alguém orou por mim, pastora, lá no trabalho, no congresso, que a pastora pregou, que fulano pregou, e liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Isso tem tantos anos e nada aconteceu. Calma, querido. Se foi Deus que prometeu, Ele não é homem para mentir, vai se cumprir. É a Bíblia que fala isso. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão num tempo em que ninguém podia dizer que não foi Deus. Quando olhassem para Isaque, todo mundo ia falar assim: esse menino é filho do milagre. Sabia que tem coisas que já aconteceram na sua vida, que são frutos de milagre? E que foram promessas que Deus já tinha feito lá atrás. E às vezes você nem percebe que é uma promessa se cumprindo hoje. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus que a gente nem consegue ver as promessas se cumprindo. Elas estão se cumprindo e a gente não consegue ver. Deus está agindo e a gente não consegue ver, porque a gente está tão distante, os nossos olhos estão tão vedados que a gente acha que são coisas naturais. Aquele dinheiro que entrou na sua conta, que você nem imaginava que entrasse, foi natural, né? O governo, alguma coisa, né? Você está tão fechado espiritualmente que não consegue ver que foi Deus agindo. Aquela porta de emprego, você acha assim: não, eu fui lá, coloquei o currículo, não é? Está cheio de portas de emprego nessa época em Manhuaçu. E aí você não esqueceu que lá tempo atrás você orou e pediu: Senhor, abre essa porta para mim. E quando se cumpriu a promessa, você acha que aquilo foi algo natural, algo muito natural. Mas não, é cumprimento da promessa de Deus. Só que você não consegue enxergar, você não consegue ver, porque os seus olhos estão distantes de Deus. Querido, olha só, é muito fácil você olhar para mim aqui, enxergar e ver que eu estou com uma camisa preta, o que está escrito na minha camisa, né? De uma certa distância você consegue enxergar, consegue ler. Mas se você estiver muito, mas muito distante de mim, você vai ver um vulto, por mais que você enxergue, né? Você vai ver um vulto, mas você não vai conseguir ler o que está escrito na minha camisa. Eu, por exemplo, se tiver escrito alguma coisa lá na camisa do Fernando, eu não consigo ler.
Porque mesmo assim, eu enxergando o Fernando, a minha visão não consegue enxergar a letra da camisa. Eu não consigo enxergar o que está escrito na camisa do Mateus ali. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais distante, mais difícil vai ser a visão. Mais dificuldade nós vamos ter de enxergar. Agora, quando nós estamos pertinho, né, por mais que a pessoa tenha algum problema de vista, se ela estiver de perto, bem pertinho, ela vai conseguir enxergar. Sabe por que você não consegue enxergar as promessas de Deus? Você está distante dele, querido. Você não consegue ver mais o que Deus está fazendo na sua vida. Não consegue enxergar os milagres que Ele tem feito na sua vida. Aí eu coloquei aqui que quem tem intimidade com Deus são aqueles que conseguem enxergar as promessas de Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que levanta e ora, aquele que levanta e lê sua Bíblia, aquele que sai e pega o seu carro e ora e fala com o Espírito Santo de Deus e coloca um louvor no seu carro e vai adorando. Aquele que volta para sua casa e consegue lembrar que Deus está protegendo a sua casa, que Deus está abençoando a sua casa. Aquele que está com os seus filhos e simplesmente não conversa com seus filhos no dia a dia, falando do colégio, falando do futebol, falando disso e daquilo, mas senta com os seus filhos para orar e para abençoar os seus filhos, trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa. São esses, queridos, que têm intimidade com Deus. São esses que vão ter facilidade de entender qual é a promessa. Porque tem muita gente que fala assim: pastor, eu não sei qual é a promessa. Se Deus tem, eu não sei. Se Deus tem uma promessa para mim, Ele não me revelou. Ele não vai te revelar se você não tiver intimidade com Ele. Às vezes nós fazemos tantas coisas no nosso dia a dia, aí quando chega no final do dia, lembrei de Deus. Aí vou pegar a Bíblia para ler no finalzinho do dia, cansado, morrendo de sono, né? E é só você começar a ler Bíblia que dá sono. O melhor, né, sonífero é Bíblia Sagrada. Pode experimentar para você ver. Pastor, não estou conseguindo dormir. Pega a Bíblia para você ler, para você ver. Dá um sono. Mas aí você está cansado o dia inteiro, porque você trabalhou, você cuidou de casa, você cuidou de família, você cuidou dos filhos, você fez um monte de coisa. Mas no final do dia, aqueles que ainda lembram, vão pegar a Bíblia para ler um texto e não conseguem ler um capítulo, porque gastou o seu dia todo fazendo tudo o que dá prazer a si próprio e não lembrou de Deus. Não vai saber qual é a promessa do Senhor. Querido, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos o que Deus planeja até para o nosso futuro, porque Ele nos revela, Ele mostra para a gente. Você quer fazer um empreendimento, você ora, você busca a presença do Senhor, você fala com o Senhor: Senhor, é isso que eu devo fazer? Senhor, é esse empreendimento? Senhor, eu devo colocar dinheiro nisso? Eu não devo colocar? Você está com tanta intimidade com Deus, que quando você menos percebe, você já está tomando uma atitude voltada para aquilo que Deus quer. Porque Deus te dá a resposta na forma que você vai agindo naturalmente. E aí você entende que foi Deus que falou com você. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus fala com a gente, traz paz. Deus não é Deus de confusão. Quando você começa a tomar uma atitude, vai, faz um negócio e faz outro, e naquela correria, e não parou para buscar a Deus, você começa a ficar agitado, você começa a ficar em conflito, você fica assim: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É isso, não é isso? É Deus, não é Deus? Querido, você está tudo confuso. Por quê? Porque você não parou para ter intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus. Quem tem intimidade com Deus, ouve a voz de Deus e não se confunde. Não toma decisões precipitadas. Eu confesso para você que eu já tomei muitas decisões precipitadas.
E eu tenho certeza que você também. Mas por quê? Porque a nossa ansiedade, a nossa vontade às vezes de resolver as coisas, a nossa vontade de ver as coisas acontecendo, sabe? O nosso grande desejo, a nossa alma clama e pede por aquilo, que quando você vê, você já tomou atitude, você já fez, né? Aí depois que você para raciocinar. Só que às vezes quando nós paramos para raciocinar, já é tarde. O negócio vai tudo por água abaixo. Dá tudo errado. Aí você para pensar assim, puxa vida, por que eu não orei? Por que eu não pedi a direção de Deus? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. A gente tem que aprender, querido, a voltar a ter intimidade com Deus. Porque Deus tem promessas para aqueles que não desistem. Mas você está desistindo porque você nem conhece a promessa. Você nem sabe qual é a promessa. Então Abraão, ele esperou 25 anos por essa promessa. E eu não creio que Abraão desistiu de ver a promessa se cumprir na vida dele. Porque a Bíblia fala que ele creu. E Deus fez com que a promessa se cumprisse após 25 anos. Eu não sei, querido, quanto tempo você tem buscado alguma coisa do Senhor. Mas às vezes você buscou lá há 25 anos atrás. E no processo, você começou a enfrentar um monte de lutas, um monte de perseguição, um monte de coisa, e deixou de orar com aquela convicção, sabe? Deixou de orar com aquela ênfase, deixou de buscar como aquele dia que você recebeu a promessa. Então você até crê que Deus vai concretizar a promessa, mas assim, tipo, não sei quando, né? Também não estou nem aí quando que vai ser. A promessa perdeu o valor para você. Tá assim, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não aconteceu e tudo bem, bola para frente. Não é assim não, querido. Não pode ser desse jeito. Porque se Deus tem uma promessa para a nossa vida, por que a gente não vai lutar para alcançar essa promessa? Por que a gente não vai se esforçar? Eu creio que aquilo que Deus tem para a gente é bom. É ou não é? Tudo que Deus tem para a gente é bom. Então por que não perseverar em buscar aquilo que Deus tem para a sua vida? Se você persevera para tudo que você quer aqui nessa terra, mas não persevera por aquilo que é projeto de Deus, então aquele que é íntimo do Senhor, ele persevera. Querido, Abraão era íntimo de Deus. Deus falava com Abraão. Abraão ouvia a voz de Deus. Por isso a promessa não caducou. Ela demorou aos olhos humanos, mas para Deus não, estava fresquinha. Quero dizer para você que a promessa de Deus está fresca para você. Está bem fresquinha. Você só precisa perseverar. A gente sabe que Deus deu a promessa a Moisés lá em Êxodo 33, versículo 1, falando que o povo, aquele povo de Israel, né, tomaria posse da terra prometida, de Canaã. Essa promessa, querido, foi para mais de 3 milhões de pessoas. E Deus usou a boca de Moisés. E Moisés foi lá e falou com o faraó: deixa meu povo ir, porque o Senhor falou que o povo vai adorar no deserto e tem uma terra prometida para esse povo. A promessa foi para quem? Para quem que foi? Fala para mim, para todos. Fala mais alto, gente. Fala para todos. Fala para a pessoa que está do seu lado, foi para todos. Mas quem que alcançou essa promessa? Quem alcançou a promessa? Fala para mim. 2 pessoas apenas alcançaram a promessa. A promessa foi para mais de 3 bilhões de pessoas. Mas 2 pessoas só que saíram. É claro que outras, os filhos, os descendentes, entraram na terra prometida, alcançaram a promessa que era para os pais. Mas os pais que saíram lá do cativeiro não alcançaram a promessa. Sabe por quê, querido? Desistiram de buscar a Deus no meio do deserto. Começaram a buscar outros deuses no meio do deserto. O líder foi para lá orar
e eles falaram: já estamos sem líder, o nosso líder já deve ter morrido, estamos sozinhos. Eles já começaram a desistir. E aí fizeram o ídolo, buscaram uma forma para se apegar. Queridos, sabe o que acontece? Deus tem promessa para a nossa vida, mas a gente começa a viver os nossos desertos. Todos que têm promessa vão viver desertos. Você está entendendo isso? Não existe ninguém que vai ter promessa e no meio da promessa não vão acontecer coisas para você desistir. Não existe isso. Satanás, ele nunca vai querer que você alcance as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Ele sempre vai arrumar um empecilho. Ele sempre vai colocar um problema. Ele sempre vai colocar uma dificuldade. Ele sempre vai implantar uma falta de fé no seu coração. Mas Deus continua tendo promessas. O problema é que se você não perseverar no meio da sua luta, no meio do seu deserto, outros vão alcançar a promessa e você vai ficar sem. No meio de toda a luta, de todo o sofrimento, era fome, era sede, era o deserto escaldante. No meio de tudo, Josué e Caleb perseveraram. Perseveraram em buscar ao Senhor. Perseveraram em ser fiéis ao Senhor. Por isso eles alcançaram a promessa. Sabe por que você não está alcançando a promessa? É que no meio do seu deserto você está desistindo. No meio das suas lutas você não persevera mais. Pastora, a senhora não sabe o que eu vivo. A senhora não sabe o que eu estou passando. Querido, olha só, às vezes a sua luta pode não ser a mesma luta que a minha. Mas você não pode menosprezar a minha luta. Porque às vezes nós achamos assim que a pessoa, ela só sabe se ela tiver o mesmo tipo de luta que a gente. Mas cada um recebe de um jeito. Cada um age de um jeito. É como o corpo físico. O físico não reage da mesma forma. O meu físico não reage da mesma forma que o físico da pastora Angélica. A minha alma não reage da mesma forma que a alma da Hannah. É diferente. Então o seu problema, para mim, eu posso achar assim, eu tiraria de letra. Mas o meu problema, eu sei o tamanho do meu problema, porque sou eu que vivo. Mas o seu problema, querido, não é maior do que o seu Deus. Você entende isso? A sua luta não é maior do que o seu Deus. E quem te prometeu é o Senhor. E o Senhor nunca desiste de te abençoar. Você consegue entender isso? Ele nunca vai desistir de te abençoar. Ele nunca vai desistir de ir até você. Ele nunca vai desistir de cutucar você. Ele nunca vai desistir das promessas que Ele tem para você. O problema somos nós, não é Deus. Porque Deus nunca desiste. E aí a gente sabe que Josué e Caleb, eles foram os únicos que conquistaram. Lembra de Ana? Ana também foi indesistível. Todo ano ela subia a Jerusalém para orar e pedir um filho ao Senhor. Voltava e não estava grávida. Mas no outro ano ela subia de novo. Ninguém fez promessa para aquela mulher. A gente não vê Deus fazendo promessa de um filho para ela. Muito pelo contrário, foi ela que fez uma promessa para Deus. Entenda uma coisa. Quando alguém faz uma promessa para você, você quer que essa pessoa cumpra, não é? Se ela não cumpre, o que você diz? É mau caráter. Ana fez uma promessa que se a gente não conhecesse Bíblia, se a gente não conhecesse Deus, a gente ia falar assim, isso é impossível de se cumprir. Essa mulher, quando tiver um filho, se fosse uma vizinha sua, um parente seu, né? Esquece a Bíblia, mas uma vizinha, um parente seu, né? Fizesse essa promessa, você fala assim, duvido, não vai cumprir não. Qual é a mãe que vai entregar o filho? Entregar para um homem criar? Qual é a mãe que vai deixar o seu filho para uma outra pessoa criar? Espera engravidar, tem o filho e depois que tem, dá para uma outra pessoa? Não existe isso. Você só acredita nisso, querido, porque é uma passagem da Bíblia, porque está na Bíblia. Porque se fosse uma pessoa perto de você, você ia falar assim, duvido.
Mas Ana fez a promessa para o Senhor. Ela falou assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, me dê um filho varão, sobre a cabeça dele não passará navalha, e eu vou entregar ao sacerdote, para que seja criado por ele. E Ana prometeu ao Senhor. Deus não havia prometido filho para ela. Ela só buscava. Ou tem coisa que Deus não prometeu para você, mas se você buscar, Ele faz acontecer. Sabia? Tem coisa que Ele vai fazer acontecer por causa da sua busca, querido, por causa da sua insistência. Aí quando ela estava orando, lá em 1 Samuel capítulo 2, quando ela estava orando, a gente sabe que Eli olhou para aquela mulher e falou assim: você está embriagada logo de manhã, mulher? Que os lábios dela se mexiam, mas não saía voz nenhuma. Aí ela fala assim: não, Senhor, não estou embriagada, eu estou amargurada de alma, eu venho derramando a minha alma aqui, por causa dessa causa. E aí ela deve ter contado para ele qual era a causa. Aí vem a promessa. Deus usa a boca do profeta Eli para falar: vai, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Aí veio a promessa. Primeiro ela prometeu para Deus, e depois o profeta, o sacerdote, liberou a promessa para a vida dela. Deixa eu falar para você, querido, tem promessas que estão na boca dos seus sacerdotes. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não compreendeu. Tem promessa que nem foi Deus que determinou, mas está na boca do seu sacerdote e pode se cumprir na sua vida, porque o sacerdote é a autoridade espiritual. E aquela mulher voltou e o semblante dela foi mudado. O semblante dela foi completamente mudado. E Ana engravidou. Querido, você não pode desistir de buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. O sonho de Ana era ser mãe, era ter um filho. Não desista dos seus sonhos. Só procure saber se o seu sonho agrada ao Senhor. Se o seu sonho não vai te afastar da presença de Deus, porque tem sonhos que afastam você da casa do Senhor. Tem sonhos que te afastam dos projetos de Deus. Tem sonhos que te afastam do próprio Deus. Então esse sonho não é de Deus. Mas quando o seu sonho, querida, agrada ao Senhor, Ele mesmo tem prazer de fazer com que o seu sonho se concretize. Deus se agradou da promessa de Ana. E Ana não foi uma mau caráter. Quando o menino desmamou, ela entregou o menino e cumpriu a promessa dela. Querido, se você quer ser uma pessoa de caráter, cumpra com as suas promessas. Você já viu a mãe, né, prometer para o filho? Fala assim para o filho: olha, menino, se você fizer bagunça na igreja, quando você chegar em casa eu vou te dar uma sova, né? Vou te pegar feio, né? Aí o menino faz bagunça, corre para lá, né? Faz tudo que a mãe disse que não era para fazer. Quando chega em casa, ele fica quietinho. A mãe finge que esqueceu, não cumpre o que ela falou. O menino fica sem vergonha. Quando for no próximo culto, o que vai acontecer? Ele vai fazer a bagunça de novo. Porque toda vez que eu falava com a Branca: se você sair de perto de mim, eu vou te pegar. E eu pegava ela na igreja mesmo. Pegava ela, levava no banheiro da igreja e dava nela. Dava beliscão, dava uns tapão nela, né? O que eu prometia eu cumpria. No domingo seguinte ela fazia a mesma coisa, né? Mas pelo menos cumpria. Querido, ninguém gosta de pessoas que não cumprem com suas promessas. Você começa a ter resistência com pessoas que falam para você que vai fazer isso, vai fazer aquilo e não faz nada. Você começa a olhar para aquela pessoa e falar assim: fulano, confia na palavra de fulano não. Fulano prometeu para você que pode comprar na ficha aí que vai te pagar. Se a pessoa prometeu e não cumpriu, você não vai confiar. Você vai confiar? Não vai, querido, olha só, presta atenção. Não tem uma promessa que Deus fez na Bíblia que não se cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus tem caráter.
E a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, ele não é homem. Deus não falha como a gente falha. Nós precisamos avaliar a nossa vida, nossas atitudes, o nosso caráter, porque senão as pessoas não vão confiar na gente. Você precisa prometer e precisa cumprir aquilo que você promete. Ah, pastora, já caducou, já faz anos que isso aconteceu, que eu prometi dar aquela oferta, eu prometi estar nos voluntários, eu prometi fazer aquilo, eu prometi fazer, e não cumpriu, querido, volta atrás, conserta e cumpre. Porque se Deus não se agrada de pessoas que não cumprem a sua palavra, aqueles que estão ao seu redor também olham para você e vê o seu caráter. E também não vão confiar, não vão acreditar em você. Eu quero terminar dizendo para você que algumas promessas eram específicas, como eu falei. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, versículo 8, havia uma promessa do Espírito Santo, não é? A promessa da descida do Espírito Santo. Nesse versículo 6 e 8 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Isso daqui é promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa promessa veio se cumprir depois lá na frente. Essa promessa aqui se cumpriu, primeiro isso aqui é o cumprimento da promessa. No capítulo 1, Atos 1, 4 e 5, coloca para mim Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-os que não se ausentasse de Jerusalém. Isso daqui que foi a promessa. E comendo com eles, determinou-os que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No capítulo 1 é a promessa. No capítulo 1, versículo 6 e versículo 8, já é o cumprimento da promessa. Agora presta atenção, quando o Espírito Santo foi derramado ali no cenáculo, foram 10 dias que eles estavam dentro do cenáculo orando. E aí eu falei, conversando com a Diélia, eu falei: Diélia, será que a gente teria ficado 10 dias orando? Às vezes a gente ora 5 minutos, a gente já acha que orou muito, né? A gente já fica meio cansado, a gente já fala assim: poxa, o tempo não passou. Mas aqueles que estavam no cenáculo, uns 120 homens e mulheres, eles ficaram 10 dias orando e buscando ao Senhor pelo Espírito Santo, que eles nem sabiam o que era, porque o Espírito Santo não havia sido derramado. Eles não sabiam o que era o batismo com o Espírito Santo, porque nunca havia acontecido. Eles não sabiam o que era línguas repartidas como de fogo, porque isso nunca havia acontecido. Eles estavam 10 dias orando e buscando uma coisa que eles nem sabiam o que era. Mas eles perseveraram. E o texto que nós lemos anteriormente, na promessa, fala que era para eles ficarem em Jerusalém. Não sair de Jerusalém. Nós vimos a pastora Rosilé falar sobre isso. O povo poderia ter saído. Aqueles 120 homens e mulheres, eles poderiam ter saído de Jerusalém, né? De Jerusalém eles desciam para levar mercadorias, tinham os seus afazeres, tinham muitas coisas que eles faziam fora dos portais de Jerusalém. Então, durante aqueles 10 dias, eles poderiam ter ido fazer qualquer coisa pessoal. Mas o texto fala: ficai em Jerusalém. Será que essa promessa foi só para aqueles 120? Eu não sei, pode ter sido para mais pessoas. Só que daqueles 120, esses 120 permaneceram em Jerusalém. Eles ficaram ali e perseveraram em oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem promessas que é para a igreja toda, mas só vai receber aqueles que perseverarem.
aqueles que ficarem, aqueles que estiverem firmes no caminho do Senhor, aqueles que buscarem o Senhor durante o período que o Senhor mandar. Eu não sei qual o tempo, porque eu não sei quanto tempo que o Senhor vai nos querer aqui nessa terra, mas aqueles que buscarem o Senhor nesse período são aqueles que vão estar perseverando. E aí, querido, o povo teve uma experiência que eles nunca tiveram, mas aqueles que de repente desistiram e saíram de Jerusalém, não receberam o Espírito Santo. Recebeu os 120 que perseveraram em oração 10 dias no cenáculo. Daqueles que estavam ali, se destaca um, chamado Pedro. No capítulo 3, Pedro começa a pregar e uma multidão recebe o Espírito Santo e é convertido, e mais de 3.000 almas se converte ao Senhor, resultado de alguém que perseverou 10 dias buscando uma promessa. Querido, Deus quer te usar grandemente. Deus quer usar você poderosamente. Deus quer fazer a voz dele ecoar através de você. Mas se você não perseverar, a promessa não se cumpre na sua vida e ele não te usa. Você consegue compreender isso? Deus quer usar você. Você não pode desistir. Tem uma música que fala que a gente não pode desistir, porque enquanto a gente está vivo, ainda tem promessa, né? Aquela música, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Sabe por que você não morreu ainda? Porque ainda tem promessa de Deus. As promessas dele não se cumpriram ainda, porque o dia que se cumprir, ele te leva. Tem muita promessa, querido, de Deus na sua vida. E ele quer cumprir essas promessas, mas você não pode desistir. Você tem que perseverar. Fique de pé.